Olá, graça e paz. Como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana sendo ministrados pela palavra do Senhor, um grande privilégio, né? Olharmos para a palavra do Senhor e deixarmos ela ministrar o nosso coração, nos ensinar, nos confrontar, edificar a nossa fé, nos dar vigor. Graças a Deus por isso, né? Eu creio que é um grande privilégio. E nós estamos vendo aqui as bem-aventuranças daquele sermão que Jesus faz, o Sermão do Monte, muito conhecido, uma pregação, uma palavra onde Jesus ele traz ensinamentos do que é o reino dos céus e como são os cidadãos do reino dos céus. Como é que vive um cidadão do reino dos céus? Quais são os valores que ele carrega? Qual é a prática da vida dele no dia a dia? E Jesus, então, ele vai trazendo essa revelação, e essa revelação chega a nós hoje, nos fazendo refletir, né? Será que eu tenho vivido como um cidadão do reino dos céus? Será que os meus valores são os valores de Deus? Será que os meus princípios, a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu vejo os meus relacionamentos, a maneira como eu me vejo, a maneira como eu olho para a minha vida, para o meu futuro, é a maneira que Deus vê? Então, eu creio que essas bem-aventuranças que nós estamos aqui vendo, meditando nelas, elas servem para nos confrontar e nos fazer refletir sobre a nossa vida. Jesus estava falando para aquelas pessoas e, com certeza, desejando que elas refletissem sobre aquilo que ele estava ministrando. E essa palavra chega a nós hoje com essa mesma intenção, de nos confrontar, nos fazer refletir. E, em nome de Jesus, que ela faça isso em nós, né? Então, vamos lá. Se você quiser acompanhar aí, Mateus capítulo 5, nós já vimos as duas primeiras bem-aventuranças, né? Quem são os bem-aventurados? E aqui no verso 5, Jesus ele continua falando que bem-aventurado, quer dizer, a pessoa que é feliz, a pessoa que tem esse sentimento de prazer, de realização, né? Essa pessoa bem-aventurada, quem é? Então ele fala, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Jesus, ele, com certeza, trazendo essas palavras, muitas pessoas foram confrontadas, mas também muitas ficaram muito surpresas, né? E até acharam muito estranho a maneira como Jesus colocava as coisas, e eu acredito que nós também podemos ter esse tipo de sentimento, porque Jesus ele vai trazendo uma imagem e uma explicação da vida que é muito, muito diferente do que a sociedade, do que o mundo diz, do que nós aprendemos desde pequenininhos, né? Aquilo que a gente sempre foi ensinado a pensar, a valorizar, Jesus vem e confronta. E aí ele diz assim, sabe, os mansos, esses herdarão a terra. Então vamos ver, vamos pensar aqui o que seria, né, essa mansidão como característica de uma pessoa que Jesus está dizendo. Então essa mansidão, a gente pode entender que significa gentileza, humildade, sensibilidade, paciência em todos os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então aqui essa palavra ela já traz um desafio, né, um pouco maior quando a gente começa a destrinchar e começa a trazer isso para a nossa vida. O quanto eu tenho vivido, quanto a minha vida tem sido de gentileza em relação às outras pessoas, de sensibilidade, ser sensível à voz de Deus, sensível a mim, né, às emoções, aquilo que está acontecendo comigo, sensível às necessidades do outro, paciência nos relacionamentos, né? Isso tudo são características de uma pessoa mansa. Quando Jesus ele fala dessa terceira bem-aventurança, com certeza ele surpreende as pessoas que estão ouvindo ele dizer isso,
porque ele diz que essas pessoas vão conquistar, essas pessoas vão herdar a terra. E quando a gente pensa em conquista, né, quando a gente fala, não, vai conquistar, vai vencer essa guerra, normalmente a gente pensa em pessoas que são fortes, os valentões, né, as pessoas que estão numa posição de poder, de autoridade, né? Então a gente tem essa imagem das pessoas que são fortes nesse sentido. Os valentes, né? Aqueles que são os valentões, aqueles que vão para a briga, são aqueles que conquistam. E Jesus diz, não. Quem conquista são os mansos. Esses vão herdar a terra, né? E aí, a gente pode entender, tem um texto, depois você pode ler com calma, lá em 1 Coríntios capítulo 3, mas no verso 22 diz que todas as coisas são nossas, porque todas são de Cristo. E se nós somos de Cristo, todas as coisas nos pertencem. O que esse texto está querendo dizer? Que o manso, a pessoa mansa, ela sabe a sua posição em Deus. Então ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa provar a força que ela tem. Ela não precisa provar, né, se ela pode ou não, se ela consegue ou não, porque ela sabe quem ela é em Deus. E ela sabe que todas as coisas lhe pertencem, porque ela é de Cristo, ela pertence a Cristo. Então uma pessoa que é mansa de coração, ela entende a sua condição em Deus. Jesus foi um grande exemplo disso. Jesus, ele podia falar de si mesmo como humilde de coração, como manso de coração, que também é uma característica, né, ser humilde, mas nessa tradução aqui a gente está usando manso de coração, né? Jesus, ele poderia dizer que ele era humilde e manso de coração. Agora, nós podemos entender que no princípio, né, ele era o verbo, como a Bíblia diz, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, quer dizer, Jesus era Deus, mas ele não se tornou arrogante por ser maior do que todos, né? Ele poderia, por exemplo, humilhar aquelas pessoas que se opunham a ele, os inimigos dele, né? Mas Jesus, ele vem com um objetivo, que era abrir caminho. Vencer para Jesus significava abrir caminho de vida, inclusive para as pessoas que eram inimigas dele. Jesus, ele queria trazer todos ao conhecimento da palavra, das boas novas que ele tinha vindo trazer. E nada, né, e nada deveria ser um obstáculo, muito menos para os inimigos. Jesus ensina a orar, a amar os inimigos. Por quê? Porque o caminho precisava estar aberto e precisa estar aberto para que todas as pessoas possam vir e chegar ao entendimento da graça de Deus, daquilo que ele veio trazer, perdão, salvação à humanidade. E ele fez isso se submetendo, como manso. Jesus, a Bíblia diz que ele, como uma ovelha, ele se entregou, ele foi ao matadouro, né? Como uma ovelha vai e não se opõe àquilo terrível que vai acontecer a ela. Jesus fez a mesma coisa. Jesus, ele não chegou e falou, não, olha, que ele não pediu para vir fogo do céu, por exemplo, quando uma pessoa se opunha àquilo que ele estava falando, né, ou fazendo. Ele também não aceitou, por exemplo, a espada como instrumento de vingança. Não, ele não usou de força. Ele poderia fazer o que ele quisesse, poderia vir fogo do céu, com certeza, né? Mas Jesus, ele veio para mostrar que não é assim que se vence. Não é usando a força, a violência, não alguém com muita consciência daquilo que é. Jesus, ele sabia quem ele era. O manso, essa pessoa mansa, que a Bíblia diz que é bem-aventurada, sabe quem é. Então, quando nós sabemos quem nós somos, nós não temos necessidade de violentar, agredir ou de se explicar.
Nós sabemos quem nós somos. E por isso nós podemos conduzir a nossa vida dessa maneira, com gentileza, com humildade, com paciência, né? Nós podemos fazer isso. A mansidão, ela é a virtude de quem descobre a identidade de ser filho de Deus. A pessoa mansa é aquela que sabe quem ela é. Eu sou filho de Deus. Isso é extremamente importante, fundamental. Eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso usar de força para que as pessoas me escutem ou que façam aquilo que eu acho que tem que fazer. Eu não preciso usar de violência, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Jesus não agiu assim, eu não vou agir assim também, não é? Os mansos, eles não sentem necessidade de provar nada para ninguém, ou provar coisa alguma, nem mesmo que são mansos, né? Nem mesmo que são mansos, eles não precisam provar nada, né? Não são os arrogantes nem os violentos que conquistam, mas os mansos. É isso que Jesus diz sobre o reino dos céus. Agora é importante a gente entender que uma pessoa mansa, ela não é acomodada. Tem também uma visão meio deturpada de quem é manso, né? Aquela pessoa é muito mansa, quer dizer, aquela pessoa não tem boca para nada. Aquela pessoa, ela é muito passiva. Não, não é o que Jesus está dizendo. A pessoa mansa, ela não é acomodada, ela não é passiva. A Bíblia diz, né, juntando aí as características de uma pessoa bem-aventurada, que o manso, né, que herda a terra, ele tem sede, ele tem fome de justiça. Ele se indigna contra o mal. Por isso, a pessoa mansa, ela supera, ela resiste e ela vence o mal. Não pela força do seu braço, mas por saber quem ela é. Filho de Deus. E por ser filho de Deus, ela não é passiva diante das situações. Pelo contrário, ela tem sede e fome de justiça. Ela quer que a justiça prevaleça. Ela também se indigna contra o mal. Agora, a pessoa mansa, ela consegue confrontar sem medo os seus inimigos, mas ao mesmo tempo ela também consegue orar por eles. Então a pessoa mansa, ela consegue confrontar o erro, mas ela também tem o seu coração compassivo, o seu coração piedoso, gentil, que está constantemente aberto para orar por aqueles que a perseguem, para orar por aqueles que são opositores. Era isso que Jesus fazia. E como ele conseguia fazer isso? Porque ele era uma pessoa mansa de coração. O que isso quer dizer? Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, e então ele não precisava provar nada para ninguém, e ele também não precisava se indispor, no sentido, sabe, de olhar para aquela pessoa e começar a ter raiva, começar a trazer um sentimento para dentro de si que afasta pessoas que são diferentes dela, né? Pessoas que agem diferente, então eu não quero relacionamento, eu não quero saber dessas pessoas, e aí começa a afastar só porque é diferente ou é contrário. Mas Jesus, ele é muito claro em dizer, ore pelos seus inimigos. Abra o caminho, deixa o caminho aberto. Porque se você faz isso, seu inimigo vai se tornar amigo. Porque a sua atitude de amor, de gentileza, de paciência, de mansidão, vai fazer com que haja um constrangimento no coração dessas pessoas. É isso que a Bíblia diz, o amor de Deus nos constrange, o amor constrange, não é a violência, não é a força. O amor constrange. E quando nós temos essa consciência de quem nós somos, em Deus,
nós podemos tranquilamente desejar que a justiça seja feita, ter fome e sede dessa justiça, nos opor contra o mal, mas não contra as pessoas, amar, ser gentil, mesmo se eu recebo por enquanto em troca palavras duras, se eu recebo em troca, por exemplo, uma traição, né, das pessoas que estão ao meu redor, que às vezes dizem que concordam comigo e por trás falam mal. Isso não me afeta ou não vai me afetar, por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu sou filha de Deus, eu sei qual é a minha identidade. O que as pessoas fazem não ditam a minha reação. Não é, alguém falou mal de mim, então eu vou lá tirar satisfação. Não vou tirar satisfação. Estão falando mal de mim, eu vou orar, eu vou amar, eu vou ser gentil, porque é isso que vai constranger. É isso que vai mudar os corações. É isso que vai manter o caminho aberto para que as pessoas venham e conheçam as boas novas, conheçam esse Deus que é maravilhoso e que nos ama. Então, a pessoa mansa de coração, ela tem essas características. A ação da pessoa mansa, dos mansos, não depende da maneira como os outros agem. Para eles, preservar a integridade e a dignidade significa conservar o seu próprio modo de agir, sem se deixar manipular pelo poder do mal. A pessoa mansa de coração, ela não é manipulável pelas circunstâncias. Se a circunstância está boa, eu estou bem. Se as coisas começam a ficar ruins, eu já começo a ficar mal. Não. A pessoa mansa de coração, ela não é manipulável pelas circunstâncias. Ela não é manipulável pelo que as outras pessoas fazem contra ela. A pessoa mansa, ela continua amando, mesmo não recebendo isso. Por quê? Porque ela recebe de Deus. Tudo que ela precisa, ela já recebe, ela já tem de Deus. Então, ela pode ser gentil com aqueles que falam mal. Ela pode ter paciência com as outras pessoas. Ela pode ser gentil, ela pode ser mansa. E aí, então, terminando aqui, nas bem-aventuranças, nós encontramos que os mansos, eles se encontram entre aqueles que choram por causa do pecado e entre aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, a pessoa mansa não é passiva, ela chora olhando a humanidade, olhando o que o pecado tem destruído a humanidade. Ela tem fome e sede de justiça, então ela vive a sua vida de maneira reta, justa e sempre trabalha para que a justiça prevaleça. E a pessoa mansa, ela sabe quem ela é. Então, ela não vive dependendo do que acontece nas circunstâncias ou do que as pessoas falam ou fazem. Ela sabe quem ela é. E por saber quem ela é, por receber tudo que ela tem, porque ela recebe de Deus, então ela pode viver uma vida com essa característica. Uma pessoa mansa, gentil, humilde, sensível, que tem paciência com os outros. Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Jesus aqui, ele está nos levando a uma reflexão. Como é que tem sido a nossa vida? Como é que nós temos agido? Será que nós temos encontrado na nossa prática diária, nas nossas palavras, naquilo que fazemos, nos nossos relacionamentos, será que nós temos vivido de maneira mansa? Será que as pessoas podem identificar em nós, aquela pessoa é uma pessoa mansa de coração, é uma pessoa gentil, sensível, paciente, humilde? Será que as pessoas têm identificado isso em nós? Eu acredito que é um motivo de oração, para nós orarmos, para deixar o Espírito Santo trazer para a nossa vida esse entendimento
e trabalhar em nós, para que mais e mais, né, a cada dia, um dia depois do outro, a gente consiga ir adquirindo essas características de saber quem nós somos e por isso não precisarmos provar nada para ninguém. Não precisarmos nos indispor com as pessoas, né? Tirar satisfação. Não. É muito mais leve que isso. É poder amar, é poder ser manso, e assim, qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, mesmo se opondo a nós, com certeza será constrangida pelo amor. Era isso que Jesus ensinava. Sabe o seu inimigo? Ore por ele. Ame. Constranja pelo amor, não pela força. E aí então você vai ver o resultado. Aí então você vai ver a transformação, tanto sua quanto dos outros, porque é assim no reino dos céus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele continue ministrando a nossa vida nessas bem-aventuranças, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela tua palavra. E, Senhor, nós pedimos que essa palavra encontre lugar no nosso coração, que ela traga transformação, a transformação que nós precisamos. Senhor, nós desejamos viver, ó Pai, segundo os teus valores, os teus princípios. Nos ensina, nos ajude. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, ser essa pessoa que o Senhor falou. Essa pessoa mansa, que vive essas características tão nobres, tão lindas, que vive de uma maneira tão leve, tão gostosa, sabendo quem é, sabendo quanto é amado e o quanto pode amar as outras pessoas. Muito obrigada por isso e nos ajude, Senhor, é o que nós oramos, é o que nós pedimos. Eu peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, que o Senhor visite cada lar, Pai, trazendo a tua presença gloriosa, trazendo, Senhor, a paz, trazendo, Senhor, a alegria, trazendo, Senhor, o vigor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, para que cada lar aqui possa ter a certeza de que a tua boa mão está estendida sobre eles. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe cada um. Se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Deus abençoe. Tchau, tchau.